Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Estamos bem também, graças a Deus, né? Possamos continuar aí a nossa jornada, nosso estudo, que Deus possa estar aí sobre o nosso caminho, nos direcionando, amém? Vamos começar a nossa manhã, Senhor nosso Deus. Ao continuarmos a caminhada pelo Evangelho, pedimos que a Tua luz venha iluminar toda a área da nossa vida que ainda se encontra em trevas, que possamos ouvir o Teu chamado assim como os primeiros discípulos ouviram e encontraram coragem para deixar aquilo que nos prende, seguindo-te com fé e confiança. Abençoa todos os nossos familiares para que sejam alcançados pela tua luz e guiados em teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós damos sequência ao Evangelho de Mateus, capítulo 4, paramos no versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus chama 4 pecadores. Isso está em Marcos capítulo 1, 16 a 20 e também em Lucas 5, 1 a 11. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. Jesus disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus ensina e cura muitas pessoas. Isso está também em Lucas 6, 17 a 19. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Versículo 25. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, nós vamos parar por aqui, que depois nós vamos entrar nas notas explicativas do capítulo 4, para depois entrarmos aí no capítulo 5, amém? Vamos para a nossa analogia. O início do ministério e o chamado dos discípulos. Mateus, capítulo 4, versículos de 15 a 25. A palavra nos mostra que o povo vivia em trevas, viu uma grande luz. Vou ler de novo. A palavra nos mostra que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Jesus não começou seu ministério nos grandes palácios, mas na Galiléia, um lugar simples, muitas vezes desprezado. Isso nos ensina que a luz de Deus não precisa de cenários perfeitos para brilhar. Ela começa onde há disponibilidade de coração.
Quando Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, eles estavam trabalhando, vivendo suas rotinas comuns. Mesmo assim, os ouviram ao ouvirem o chamado, venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Eles deixaram imediatamente suas redes. As redes representam tudo aquilo que nos sustenta, mas que também pode nos limitar. Hábitos, medos, seguranças humanas, zona de conforto. Às vezes, meus amores, nós vivemos muito disso e temos medo de avançar, temos, por hábitos, manter aquilo como um processo dogmático ou tradicional, ou até mesmo não queremos sair da nossa rede, das nossas zonas de conforto, porque mudar dá trabalho, mudança requer vários tipos de situações e principalmente requer fé e confiança de que aquilo que será novo virá e prosperará. Tudo isso faz parte, né, dessa nossa conscientização. Amém? As redes, elas vão moldando o nosso caminho se não permitirmos que seja feito tais mudanças. Seguir a Jesus é confiar que, ao soltarmos nossas redes, Ele nos conduzirá a um propósito maior. Amém? Eu falei para vocês já sobre, num dos vídeos aqui, sobre quando Deus me falou para não voltar, né, para o Japão, e que eu precisei soltar essa rede da zona do conforto e da segurança humana e confiar nele, né? Já contei essa história aí. Quem perdeu, assiste um dos vídeos, assiste os vídeos que tem aí, um deles falando sobre isso. E é sobre isso, né? A partir desse momento, Jesus começa a ensinar, curar e restaurar, mostrando que quando respondemos ao chamado, não apenas nossa vida é transformada, mas também nos tornamos instrumentos de transformação para outros, né? Para outros. Quando a gente reconhece isso, quando a gente ouve esse chamado e quando a gente começa a fazer dentro do propósito de Deus, a gente não só ajuda nós mesmos, mas também tudo à nossa volta começa a ser transformado. Nos tornamos instrumentos de transformação para com a vida do outro. Quantas vezes nós somos chamados a algo? Quantas vezes nós somos lapidados a algo? Esse final de semana eu participei de uma conferência e foi bem legal que no último dia da conferência teve um ato profético. E naquele momento desse ato profético, Deus me falou assim: quando você fizer 58 anos, eu vou revelar para você o propósito que eu quero que você faça. Até lá, você vai continuar cumprindo os 15 minutos com Jesus, vai terminar as suas faculdades. Eu estou terminando filosofia, eu vou terminar também teologia, né? Porque eram as duas que eu comecei. E dentro desses 6 próximos anos, porque eu vou fazer 52 semana que vem, você será lapidada, você será ensinada e será transformada por mim. Então, às vezes, Deus ele tem um propósito para nós, mas às vezes não é para ontem. Porque durante toda a conferência eu falei: Deus, o que mais o Senhor quer que eu faça? Onde ir, como fazer, como prosseguir, o que trabalhar, o que deixar. E aí Deus foi me revelando, num ato profético, do que é o meu caminhar. E ao longo desses 6 anos, eu vou só precisar seguir e continuar fazendo o que eu já estou fazendo.
porque é assim que Deus age na nossa vida. Nós precisamos entender o que nós estamos sendo para Deus aqui em vida. Em qualquer lugar que vocês estejam, meus amores, na sua casa, o que você é para Deus na sua casa? O que você é para Deus no seu trabalho? Ao longo do seu dia? No seu ciclo de amizades? Né? Na família? O que você é para Deus ali? Como Deus age através de você? Como você permite que Deus haja através de você? É sobre isso. Quando a gente fala dessa caminhada, né, de seguir o Mestre, a gente precisa olhar o que nós estamos dispostos a fazer e deixar. Às vezes deixar dogmas, padrões, às vezes deixar comodismo, às vezes deixar limitações, às vezes deixar a ansiedade e aprender a confiar que o tempo certo chegará. Amém? Vamos orar? Pai amado, ajude-nos a reconhecer o Teu chamado em meio às nossas rotinas diárias. Dá-nos coragem para deixar para trás tudo aquilo que nos impede de seguir-te plenamente e faz de nós instrumentos de luz e cura onde estivermos. Abençoa também nossos familiares, fortalecendo-os em Tua presença e conduzindo-os ao Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que possamos olhar com confiança e fé para essa leitura. Às vezes a cura, ela vem e nos restaura a partir do momento que a gente libera essas limitações. A partir do momento que a gente deixa hábitos e que a gente realmente permite que Deus haja através daquilo que Ele nos tem, daquilo que Ele nos envia, que possamos olhar para o chamado de Deus assim como através de Jesus os discípulos o seguiram. E seguir Jesus, às vezes, não é só deixar algo e fazer alguma coisa, participar de um ministério ou algo assim, mas é principalmente fazer algo que Jesus ensinou no seu dia a dia, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, da sua família, dentro da sua casa, vivenciando o dia a dia, 15 minutos com Jesus. Não importa onde você esteja, o horário e o momento, mas sim o que você faz constantemente. Amém? Um ótimo dia, meus amores. Que Deus possa aí estar permeando sobre o caminho de vocês. Que Jesus possa estar no coração de todos vocês, caminhando junto, para que assim se cumpra a sua vontade. Uma ótima sexta e até amanhã.